Boa tarde. Acabei de ler um livro hoje sobre a questão dos marcos institucionais do poder no campo visual da cidade. No marcos institucionais do poder no campo visual da cidade. Oswaldo Almeida Júnior. No mundo hoje que se constrói narrativas, umas verdadeiras, outras falsas, nada como ler um livro com embasamento acadêmico sobre as cidades. Esse livro do Oswaldo Almeida Júnior, é um ensaio, nos traz informações preciosas sobre os marcos, sobre aqueles obeliscos, aquelas questões que ficam nas cidades. Aí ele se debruça na primeira parte sobre no geral, e na segunda parte ele fala de São José dos Campos, cidade natal dele, cidade também que eu cresci, que considero minha. Então esse pensador, ele vai retratando esses marcos e faz umas reflexões. Por que marcos como a maçonaria, dos Rotaries, dos Lions, só eles, ou de igrejas, algumas igrejas, principalmente a Igreja Católica, Apostólica Romana, estão e não tem marcos populares. Os marcos populares não estão. Cadê os marcos dos sindicatos, das associações, das ONGs? Então a sociedade não está tão representada assim nesses marcos. É bom as pessoas lerem esse livro para refletir com ele, para a gente pensar nesses marcos. E felizmente ele ia ter o prefácio, de um cara fundamental na cultura e na sociedade, que infelizmente faleceu, que é o Teixeira Coelho, que eu tive contato com a obra dele quando fui agente cultural na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos. Conheci pessoalmente, mas o Oswaldo fez uma pós-graduação numa faculdade, parceria com uma faculdade, acho que de Girona, com essa figura fundamental, que acho que trabalhou no MASP também, foi um dos responsáveis do MASP, e o Teixeira reflete isso, reflete essas questões, e o Teixeira chega na época que eu acompanhei as questões das casas de cultura, hoje são os pontos de cultura. Acho que além desses marcos, o fundamental é ter esses processos de cultura, como é o SESC. Os SESC são nas regiões centrais das cidades, e por que não espaços de cultura nas periferias, que hoje são chamados pontos de cultura, onde associações criam esses espaços. E eu estou fazendo uma reflexão faz tempo da doação de terrenos públicos, e nesse livro ele discute isso, a doação de terrenos públicos para as entidades, e por que não para as ONGs, com embasamento social, com reflexão social, que vai fazer um trabalho social nos bairros. Eu ajudei a fundar uma ONG no final dos anos 90, a Celebreiros, e naquela época eu já pensava na necessidade da gente adquirir um terreno e construir um espaço nas periferias, em algum lugar de periferia, que até hoje não se viabilizou. Eu acabei saindo da ONG, que foi um dos fundadores, acabei saindo. Então, esse livro é uma belíssima reflexão, não só sobre São José dos Campos, mas sobre a sua cidade, onde você mora. E qualquer pessoa que esteja me acompanhando de qualquer país, porque essas são questões, às vezes, até internacionais, e a gente mora em cidades. Então, é um livro gostoso de ler, prazeroso, vale a pena ser lido, refletido.
deveria ser debatido nos hoje grupos de WhatsApp e ter encontros para se debater esse livro, ainda mais em processo de ano eleitoral, onde é um momento histórico, hoje esse ano é a eleição municipal, um momento histórico de mudanças nas cidades. Então eu acho esse livro do Oswaldo Júnior fundamental. Ele é poeta, ele é um poeta, tem acho que um livro publicado de poesia, já vi atuações dele, é músico, foi do White Liers, é um pensador, trabalha no Sesc, conheci-o no final da década de 80, conheci o Oswaldo no Sesc São José dos Campos, e é uma figura carismática na cidade, e que esse livro dele se espalhe pelo país, pela editora pacolivros.com.br. Vale a pena ser lido, debatido. Eu estou fazendo esse processo, espero que a cidade debata, que seja debatido, o livro seja lido. No momento que a gente se reclama que lê pouco, e um livro é um processo caro. Um livro hoje está na média de 3, 4 mil reais, se fazer 100, 150 exemplares. E tem a edição virtual também pela Amazon ou outras que pode ser feito. E o esforço dele para chegar a esse livro vale a pena ser lido, uma leitura prazerosa. Espero que seja o primeiro livro dele. São José, felizmente, tem vários autores, eu conheço desde os anos 70, que eu li o A.G. Júnior, até hoje em dia, recentemente, um livro do Moacir Pinto sobre a ditadura militar, o Luiz Paulo Costa, a Beth Bright sobre cultura, então, e tem outros nomes, Alexandre Penedo. Então a cidade ela produz reflexão. Eu escrevo minhas crônicas, faço meus vídeos sobre São José, sobre o país. Em breve, quem sabe, eu lance alguns livros sobre São José e de literatura em geral, porque a gente precisa refletir o mundo cada vez mais rápido, difícil entendimento. Hoje em dia a gente vive na 24 horas ligado a essa internet, ligado em grupos de zap, ligado nas big techs. Então, é um livro necessário, as pessoas precisam ter encontros. E as periferias são importantes lugares para criar espaços para encontros, viabilizar financeiramente esses espaços. Tem um filósofo, Paulo Giraldelli, discute isso hoje, discute a questão das igrejas como sendo espaços. Falta criação de espaços nas periferias para as pessoas discutirem, resolver a questão de emprego, solidariedade, geração de renda. E um livro desse aqui é uma boa reflexão. No mais, parabéns, Oswaldo Júnior, e venha outros livros de você e de outros autores da cidade e desse país para a gente refletir. E a grande lembrança também do Teixeira Coelho. Abraços. Aqui é Joca Faria, diretamente de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, na Vila Industrial. Abraços.